Vox Volkswagen é na Vox. E Viva Bertolini, sua casa, sua vida. Apresentam Bom Vivan, ano 8. Um oferecimento. Sacaro, simplesmente exclusivo. Eco Energizing. Espetos. Cozinha Fusion no Floripa Shopping. Pizzeria Milano, La Vera Pizza Italiana. Loug, a Fatinante. Olá, muito boa noite, no ar o nosso Bom Vivan. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com uma arquiteta que entrou na faculdade aos 16 anos, se formou aos 21 e já estava pronta para levar seus traços e as suas ideias mundo afora. A minha entrevistada de hoje é Tati Irie. A gente ainda vai levar você à cidade de Lages para saber como foi, vamos mostrar o entreveiro do Morra. E hoje também tem a estreia da doutora Amanda Lima para falar principalmente do seu sorriso através da higiene bucal e tantas coisas importantes que você precisa ter com os seus dentes. Relaxe, aproveite o nosso Bom Vivan no oferecimento de Vox, Volkswagen é na Vox, da Bacardi e da Viva Bertolini, sua casa, sua vida. Nós já estamos no ar. Muito bem, muito boa noite, começando mais um Bom Vivan, transmitido da maravilhosa loja Viva Bertolini. E no programa de hoje eu tenho um prazer de conversar com uma grande amiga, uma excelente arquiteta. E olha, para você ter uma noção daquilo que foi criado e que eu tenho certeza que você tem um conhecimento ou de estar presente ou de já ter ouvido falar. Eu Divino, do Centro, Pachá, Reforma do P12, Poste e por último o Eco, dentre tantas coisas que ela já projetou. Inclusive a loja que as mulheres mais gostam, que é de sapato, da Mix Urbano. Bom, minha entrevistada de hoje é Tati Irie. Tudo bem? Tudo. Obrigada, Léo, pelo convite. Boa noite. Tudo certo? Bom, Tati, a minha primeira pergunta é a seguinte. A vida de uma arquiteta, ela se inicia na faculdade ou realmente, de fato, somente dentro de um escritório? Ou até antes disso. Eu acho que depende de cada pessoa. No meu caso, eu nunca tive dúvida do que eu iria fazer. Eu sempre fui apaixonada por arquitetura, sempre fui... As matérias que eu gostava na faculdade, elas tinham um link um pouco com arquitetura. Enfim, eu gostava de história, eu gostava de geografia, eu gostava de arte, de desenho. Tudo que trabalhasse também com criação era uma coisa que eu me sentia atraída e que, sabe, me encantava. Então, para mim, foi super certo, eu não tive dúvida, ainda bem, na hora de escolher a profissão. Você sabe que isso é diferente da maioria das pessoas, né? É bem diferente. Então, às vezes, quando as pessoas falam, e tem algumas pessoas até mais jovens do que eu, que vêm perguntar para mim, que gostam de arquitetura, mas estão na dúvida. Então, às vezes, até é um pouco difícil de falar isso para mim, porque eu não passei isso. Eu sempre soube que era isso que eu queria. E para mim foi natural. Assim. Você teve algumas provas dessa certeza, inclusive sua primeira obra foi aos 9 anos de idade. Não, essa foi super engraçada, assim, porque eu sempre gostava de ficar vendo... A minha mãe tinha umas revistas de decoração e de arquitetura e eu ficava olhando e tinha umas colunas gregas que eu amava, assim, e na época eu queria fazer no meu quarto, assim, na entrada do quarto pro closet. E minha mãe, claro que não deixava, né, imagina. Aí eu não tive dúvida na época, claro, eu ganhava mesada, era uma miséria por semana, mas eu guardei e tal, e fiquei esperando eles viajar. Quando eles fizeram uma viagem longa, eu não tive dúvida, já estava tudo certo, eu contratei o gesseiro, daí que eu descobri o quanta sujeira o gesso faz numa casa, e quando a minha mãe chegou, tava pronto, assim, né, e daí no final, claro que eu me enjoei daquilo, e daí uns 5 anos depois eu fiz a queda do Império Romano, que eu fiz uma festa, eu chamei minhas amigas, e daí a gente quis quebrar, mas eu achava que era super simples de quebrar, e eu fui descobrir que também era bem difícil de quebrar. Essas suas descobertas, desde do estilo até propriamente de material, você aprende muito mais na faculdade ou numa época de estágio? Bem mais em estágio, no dia a dia, prestando atenção nas coisas, em tudo, assim, acho que tudo tem arquitetura, assim como eu acredito que deve ser para várias outras profissões, né? A gente está atenta a tudo que a gente está vendo, então aqui eu cheguei no estúdio aqui da loja também, que está super bacana, e vi um material que eu tinha visto fora do Brasil, e eu olhei e falei, olha que legal que chegou, a gente estava aqui um pouquinho antes da gravação, então acho que o olhar sobre materiais e sobre tudo, acho que a prática da atividade profissional ela é muito maior, realmente estando no dia a dia.
Mas a faculdade, ela dá uma base muito bacana, assim. Eu vim de uma família, né, onde, dentro de um colégio, do Colégio Catarinense, então que eu tinha aquele meu grupo de amigas, e a hora que eu fui para a universidade, né, que eu fiz a federal, me deu uma visão completamente diferente do mundo, né, das pessoas, de olhares diferentes, de maneiras de enxergar as coisas, do que é público, do que é privado, de espaço, respeitar opiniões diferentes daquelas que a gente tem. Então, eu acho que a faculdade de arquitetura, né, eu sou arquiteta, urbanista e paisagista. E o urbanismo, ele dá essa visão mais ampla, assim, né? Então, eu vejo hoje, na época eu não dava tanto valor, assim, porque quando a gente está na faculdade, a gente acha que quer começar a trabalhar, daí quando a gente sempre quer uma etapa para frente, né? E hoje que eu já estou com o escritório há um tempo, assim, eu vejo o quanto foi importante essa base da faculdade, dos professores, dos trabalhos. Era uma faculdade, assim, que exigia muito da gente, assim. Esse choque de realidade que a gente encontra na faculdade, você sofreu mais ou porque é muito diferente da vida que a gente leva a faculdade é um mundo à parte dentro do processo de amadurecimento. Foi importante até que ponto? Porque eu imagino que você deva ter sofrido muita coisa na época de estar dentro de uma faculdade pública, vindo de uma família privada e de uma família com uma grande posição na cidade. Léo, isso teve até como a gente, né, tem uma amizade e tal, alguns fatos e episódios eu realmente contei, mas eu acho que de tudo sofri algumas coisas mesmo, porque na época eu era muito também imatura, então às vezes eu escutava... Você uma menina de 16 anos. Eu escutava algumas coisas que para mim eram inconcebíveis, e até hoje, já mais velha, também acho que não deveria ser daquela forma. Mas eu acredito que tudo isso me ajudou a formar a pessoa com que eu sou hoje, sabe? A respeitar muito as opiniões diferentes, a ter uma visão do outro lado, que não a do empresário, né? Quer dizer, eu tinha a experiência na família de uma visão empresarial do meu pai e das pessoas com quem a gente convive. Eu aprendi a ter a visão do outro lado, entendeu? A avaliar muito todos os projetos que são feitos, fazer com cautela, sabe? E eu acho que isso é muito bacana, tu ter os dois lados, né? E tu conseguir absorver isso tudo e propor uma coisa nova e propor uma coisa melhor, em harmonia com o meio ambiente, em harmonia com o uso de materiais, sabe? Tendo um rendimento que o empresário quer, respeitando as normas e todas as outras coisas que o poder público tem e a gente tem que respeitar. Então, eu acho que eu só tive a ganhar nisso, assim. Na hora que eu vivia, eu não entendia, mas hoje é uma visão completamente diferente. Hoje no nosso Bom Vivan tem o prazer de conversar com a arquiteta Tati Lee. Daqui a pouco a gente vai à cidade de Lages para mostrar para você como foi o Entreveiro do Morra, que aconteceu durante a Festa do Pinhão. Hoje também, daqui a pouquinho, tem a estreia da doutora Amanda Lima. Tati, você é uma menina muito engraçada, você é muito divertida. E dentro dessa história toda da diversão, de ser uma pessoa com alguns fatos muito pitorescos, o seu primeiro dia de estágio foi muito divertido. O que aconteceu nesse seu primeiro dia de estágio? Ai, gente, meu Deus. Foi muito engraçado, porque... eu fui fazer estágio na época no escritório do Ricardo Barros, hoje um grande colega de profissão. E na primeira semana era muito frio, acho que era uma das semanas mais frias que teve no ano. A gente teve que fazer um levantamento de um apartamento, medição, né? De um apartamento de uma cobertura enorme, que era um cliente que tinha na época do escritório. E na hora de medir, a gente estava medindo a parte externa ao estagiário. Claro, toda a medição era com a gente, né? O trabalho duro, assim, né? No frio, lá na chuva, quase. E eu estava medindo e eu dei um passo errado, eu caí dentro da piscina e era muito frio. E daí o outro estagiário que estava medindo comigo, ele não sabia o que fazer, ele não sabia se ele ria, ele não sabia se ele me tirava de dentro da piscina. A dona da casa veio com um monte de toalha e eu encharcada, pinto molhado. Saí, fui embora e essa foi minha primeira medição, assim, que eu também tiro como aprendizado, né? Quer dizer, a gente tem que ter muita atenção quando a gente está numa obra, porque a obra é um lugar super perigoso para ter acidente, né? Então, tudo bem que eu caí dentro da piscina, né? Que eu não caí no segundo andar de uma casa, mas aprendi. Mesmo dentro da faculdade, mesmo com pouca idade, você já se antecipou ao empreendedorismo, já foi em busca de sociedade para começar a trabalhar, no caso do Fernando Locke, um grande arquiteto. Naquele momento, o Fernando sofreu um acidente muito grave, ficou em coma. Os médicos davam ele como perdido e graças a Deus ele retornou e hoje está aqui com a gente, vivendo sempre muito bem. Mas como é que foi para você, com pouca idade, administrar faculdade, clientes, ideias e um problema sério de saúde com um colega?
No começo, até estranhei, porque a gente tinha uma reunião naquele dia e me ligaram para me dar notícia. A primeira coisa, claro, foi saber qual era o estágio, né, o estado de saúde dele. Passado isso, que eu vi que realmente estava super complicado, eu tinha um escritório para administrar, né? Quer dizer, a gente era sócio, eu não era formada ainda, eu estava na 6ª fase quando a gente montou o escritório, a gente fez uma sociedade, o Fernando já era formado. E eu tinha um monte de clientes que os projetos já estavam em andamento e não tinha mais um arquiteto dentro do escritório, né? Claro que por uma coisa que aconteceu sem previsão, né? Então uma noite eu cheguei no escritório e pensei bastante, olha, eu tenho 2 alternativas, ou eu, né, converso com as pessoas e digo que não tem como, ou então eu vou encarar, eu vou atrás, eu vou conversar com os clientes, que foi o que eu fiz. Tive uma reunião alguns dias depois com todos os clientes, um por um. Falei, olha, a situação é essa, né, vocês têm toda a liberdade de encerrar o contrato, afinal de contas eu não sou formada, eu estou aprendendo, mas saibam que se vocês optarem por fazerem o projeto, né, por fazer o projeto aqui no escritório e dar continuidade, eu vou fazer o máximo, eu vou fazer de tudo para que dê certo e que fique o melhor possível, né? E, para minha surpresa, nenhum cliente desistiu, assim, que eu achava que, sei lá, 70% ia continuar ou desistir, enfim, não sabia a porcentagem, mas eu achava que ia ter isso, assim, né? E daí também me pegou mais uma vez de surpresa, porque todos continuaram, então eu tinha todos aqueles clientes para dar andamento. Enfim, aí eu peguei e usei um pouco também, né, eu sentei depois dessa noite, conversei com meu pai e falei, olha pai, algumas matérias e algumas deficiências técnicas que eu tinha, que na época o Fernando acabava assumindo mais a parte estrutural, elétrica, hidráulica, eu não tinha tido algumas cadeiras ainda na faculdade, eu falei, olha, eu estou precisando de ajuda, eu preciso de de indicações de alguns profissionais onde eu posso ir lá, né, humildemente, botar meus projetos embaixo do braço e pedir para que eles me expliquem uma coisa onde eu nunca tive nem sequer uma aula, né? E assim eu fiz, o pai indicou algumas pessoas a quem ele conhecia ou ligou para algumas outras pessoas que também poderiam conhecer. Me indicou hoje pessoas com quem eu trabalho, com quem eu faço esses projetos estruturais, elétricos, hidráulicos. E foi o que eu fiz, eu fui atrás deles, com os projetos na mão, e fui pedir para entender como é que funcionava aquilo, assim, né? Então, e isso me fez, assim, não nem crescer, porque claro que a gente cresce, aprende, talvez aprende um pouco antes do que deveria aprender, mas mostra que a gente é capaz, né? Que se a gente arregaça a manga e trabalha, né? E eu acho que o único lugar, né, por exemplo, que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, porque o resto a gente tem que trabalhar mesmo. Então foi o que eu fiz e eu acho que claro que a gente gostar muito daquilo que a gente faz. Então eu passei por isso, foi uma experiência assim um pouco dura para mim na época, que não, né, eu tinha, sei lá, acho que 17 para 18 anos, mas muito valiosa, assim, porque quando eu estava na faculdade eu já tinha vivido algumas experiências, já tinha tido, que me fizeram aprender. E talvez se o Fernando tivesse naquela época, eu ainda ia demorar um tanto bem a mais para aprender, porque ele ia ficar com isso, né? Agora, bom, só para dar uma situação, situar você de casa, a Tati é a filha do Mário Kendi da Regina, que estão uma das famílias mais empreendedoras de Santa Catarina, criaram a Mackenzie e tantas outras empresas. Agora tem uma característica que pouca gente não sabe. Você, apesar de ser filha do Mário e da Regina, de ter tantos empreendimentos à sua disposição, você tem um conceito de não trabalhar com o seu pai, não trabalhar para o seu pai. Você nunca fez uma loja da Mackenzie. Por que essa decisão? Foi uma decisão pessoal, sabe? Não sei se eu queria me desafiar, talvez, mas eu sempre tive isso como meta, assim, eu não vou fazer projeto para família, assim, né? Então, que também tem outros negócios imobiliários, de hotelaria, onde tem construção e tal. Eu não fazia projeto, não participava, né? Às vezes, com muito custo, eu fiz alguma coisa assim na casa da minha mãe, porque ela pedia uma reforma, uma coisa assim. Mas era a premissa minha e sempre foi, assim, até hoje, né? Eu queria crescer sozinha, podia demorar quanto fosse, mas eu acho que cada degrau que a gente vai mais devagar, a gente vai mais sólido. Então é uma decisão minha profissional, assim, pessoal e profissional. Eu vou ter os meus clientes, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha independência, né? E hoje o Mário é o pai da Tati, você não é mais da filha do Mário, a gente percebe isso na roda
da cidade? Não, eu acho que assim, é tão bom quando a gente tem reconhecimento do nosso próprio trabalho, né? Seja ele qual for, né? Que nem eu digo, você pode ter uma banca de pipoca, mas que seja a melhor banca de pipoca. Pelo menos assim que você considere, que as pessoas no teu meio também considerem e te reconheçam, né? Então é tão bom a gente poder trabalhar com criação, fazer ambientes onde as pessoas estão frequentando, estão usando e tu vê que as coisas realmente estão acontecendo como tu planejou. Eu acho que isso aqui é uma grande vantagem da profissão. Cada projeto que a gente começa, tu tem que começar a engatinhar e aprender sobre aquele negócio, né? Então, se tu vai fazer uma clínica de oftalmologia, eu não tinha a menor ideia como funcionava. Então, eu tenho que fazer entrevista, eu tenho que saber como é que é, quais são os equipamentos, quais são os aparelhos. Qual é a tendência? Qual é a tendência, saber que se tu dilatar, tu não enxerga, então tu não pode botar uma sala de dilatar pupila na segunda andar, senão a pessoa vai despencar a escada abaixo na hora de ir embora. Então, tem algumas coisas que a gente começa a aprender dentro de cada negócio. Cada projeto que vem, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que ler, tem que ir atrás de informação, de referência, conversar com as pessoas, que eu acho que é super importante. Então, na época que a gente estava fazendo o projeto El Divino, por exemplo, a gente teve uma primeira conversa, vamos fazer a reforma, ok, fechamos o contrato. Eu peguei, saí um dia mais tarde do escritório, fui no El Divino para ver como é que as coisas funcionavam, entendeu? Eu queria saber... uma baladinha no El Divino. Mas com um olhar totalmente profissional, entendeu? Então eu entrei no bar, eu queria ver como é que o garçom tava, de onde que ele tirava a bebida, para onde que ele levava, o que estava perto do quê. Qual é a logística do negócio? A logística. Bom, hoje no nosso programa estamos conversando com a arquiteta Tati Lee. A gente vai para um breve intervalo comercial. No próximo bloco tem o Entreveiro do Morro na cidade de Lages, tem a estreia da doutora Amanda Lima. Tudo isso ainda hoje no nosso Bom Vivan, transmitido da maravilhosa loja Eviva Bertolini, que está com parte do seu showroom com 50% de desconto. É a hora de você trocar os móveis da sua casa e com belos descontos que a Eviva Bertolini aqui no Business Decor oferece para você. A gente vai para o intervalo comercial e voltamos em seguida. Você está assistindo Bom Vivan, ano 8, um oferecimento. Solo Sede, design no ponto certo. Supermercados Imperatriz, até o preço é melhor. Premier Houses. Autosagitos.com.br. Jurerê Internacional. Bacardi. Plano Unimed Empresa. Toda empresa precisa. A sua pode. Tem dia ensolarado e dia de trabalhar. Tem dia tarefado e dia pra descansar. Só na Vox todo dia é um bom dia pra comprar. Tem ofertas e vantagens pra você economizar. Na Vox todo dia tem sonho realizado. Dia de comprar na Vox é negócio fechado. Tchup, tchurururu. Dia D. Tchup, tchurururu. Dia D. Dia D. Dia de comprar na Vox. Venha conferir e economizar. De noite e de dia, mais economia. Super Imperatriz. A vida com sabor e alegria. Super Imperatriz. Tudo de gostoso e com variedade. Gostinho de felicidade. Yeah! Super Imperatriz. O Imperatriz é tudo de bom. Imperatriz, até o preço é melhor. Lughe, fascinante. Dizer que o Espetos é premiado todos os anos como a melhor carne não é novidade. O que talvez você não saiba é que ele tem a maior variedade de lagostas do país no jantar de segunda a quinta e no almoço e jantar das terças, sábados e domingos, por apenas R$ 59,90. Então venha pro grande festival de lagostas no Espetos e confira todo o sabor dos mais variados pratos de lagostas e frutos do mar que você já viu. É tanta lagosta que você vai esquecer que está na melhor churrascaria do país. Espetos Cozinha Fusion, no Floripa Shopping. Você está assistindo o Bom Vivan, hoje com a entrevistada muito especial, Tati Lee. A gente continua no breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Pastelaria Shanky, bom dia. Bom dia, poderia falar com o proprietário? Proprietário, um minuto eu vou passar a ligação. Shanky falando. Oi, é sobre um plano de saúde. Plano de saúde? Então com o setor de recurso humano, né?
Por menor que seja a sua empresa, ela pode ter Unimed. Acesse eupossoterunimed.com.br e concorra a prêmios. Unimed, a sua empresa pode ter. Yankee falando. Se você já tem motivos de sobra para passar na Eviva Bertolini, agora você tem que correr e aproveitar essa oportunidade imperdível. Todo showroom com 50% de desconto. Isso mesmo. Oportunidade assim não é todo dia. Venha na Eviva, que fica na SC 401 Business Decor, e não se arrependa depois. Eviva Bertolini, 50% de desconto no showroom. Corra! Sakaro, simplesmente exclusivo.